que querem fazer com o Brasil? Para onde vai a economia do nosso país com essas decisões e essas iniciativas da atual equipe do Ministério da Fazenda? Falam em arcabouço fiscal. Veja só, arcabouço, uma base, uma sustentação, um framework. Olha, será que se sustenta? Será que esse esteio da nova economia, do nova visão econômica, sustenta os nossos negócios? Vamos falar hoje sobre a principal proposta e a maior fatia do pacote de nova arrecadação proposto pelo ministro da Fazenda sobre as subvenções para investimento. As empresas do lucro real, as grandes empresas, as empresas que decidiram mostrar para o governo que conseguem pagar o imposto sobre aquilo que realmente praticam, elas estão sujeitas agora a um grande golpe. Uma grande patada do leão. O leão do governo federal quer abocanhar. Já vinha abocanhando, né? Já era difícil conseguir. Não ser tributado na fatia que sobrava dos benefícios fiscais concedidos pelos estados, né? O governo já mordia 34%, 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda, porque no Brasil é proibido você ter um lucro superior a 20 mil reais. É isso mesmo. Se você tiver um lucro superior a 20 mil reais, você vai pagar um adicional de 10% sobre o que exceder 20 mil reais. Tá? E você teria também 9% de contribuição social. Isso sobre o lucro das empresas. Não é sobre o consumo, é sobre o lucro das empresas. Tributação sobre o lucro. E ainda querem tributar os dividendos. Ainda querem, as empresas já pagaram o imposto sobre o lucro, mas ainda há iniciativas e uma corrente mundial, né, de que o Brasil é um dos poucos países onde não se tributa os dividendos. O repasse do lucro que o acionista investiu na empresa, que foi integralmente tributado tanto no processo produtivo quanto em tudo que ela gerou, até sair o lucro, e aquele valor produzido ele estaria sujeito ainda a uma nova tributação quando voltasse para a pessoa física. Mas hoje nós vamos falar sobre subvenção para investimentos. E veja só, subvenção para investimentos é um benefício econômico ou financeiro ou econômico-financeiro que os estados, principalmente, concedem para alguns segmentos, alguns tipos de produtos, algumas empresas que conseguem mostrar que é um projeto de expansão, a geração de empregos, e aí, de há muito, o que acontecia? As empresas entravam no CARF, que é o Conselho de Recursos Administrativos Fiscais, né? Justificando, olha, esse valor aqui, ele não é lucro da atividade. Esse valor aqui é referente ao benefício econômico que nós recebemos. E que esse benefício econômico que nós recebemos, nós temos que, só podemos fazer de uma forma. Só podemos amortizar prejuízo, temos que compor uma reserva, não podemos destinar isso para a pessoa física, né? Para o sócio, para o acionista. E havia toda uma luta aí, né? Mas vamos mostrar aqui o que aconteceu no decorrer do tempo, o que as empresas conquistaram e o que agora estamos diante de uma mudança, né? Que essa mudança ela está proposta no novo arcabouço fiscal. Vamos lá. Então, nós temos o seguinte: o convênio 190
do CONFAS, do Conselho dos Agentes Fazendários, de 2017, né, ele diz o seguinte, parágrafo 4º, para os fins do disposto neste convênio, os benefícios fiscais concedidos para fruição total ou parcial compreendem as seguintes espécies: isenção, redução da base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito outorgado ou presumido, dedução do imposto apurado, dispensa de pagamento, dilação de prazo de pagamento de imposto, antecipação do prazo para apropriação do crédito CMS, financiamento de imposto, crédito para investimento, remissão, anistia, moratória, transação, parcelamento em prazo superior ao estabelecido, outro benefício ou incentivo, sob qualquer forma, condição ou denominação, do qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, dispensa, redução, eliminação total ou parcial do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização de operação ou prestação posterior ou ainda a qualquer outro evento futuro. Então, este é, melhor dizendo, o entendimento do que é um benefício fiscal, né? Vejamos agora o que a Lei 12.973 trata como subvenção para investimento. As subvenções para investimento, artigo 30 da Lei 12.973, traz a seguinte redação: as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção, redução de impostos, concedida como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos e às doações feitas pelo poder público, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que registrada em reserva de lucros, a que se refere o artigo 195-A da Lei 6.404, que somente poderá ser utilizada para a absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucro, com exceção da reserva legal, ou aumento de capital. Então, não tem como a empresa destinar essa subvenção para investimento para lucros dos sócios. Tem todo um tratamento contábil, fiscal, imposto sobre a utilização dessa subvenção. Mas havia uma discussão entre essa isenção ser para custeio ou para investimento. O governo federal, ele bate ainda na tecla de que para que a empresa pudesse se apoiar nesse item da subvenção para investimento, na lei que criou a redução de imposto, ela teria que estar descrito implantação, com estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Aí sim ele acataria esse item da lei. Então, a Lei Complementar número 160 de 2017 incluiu nesse artigo 30 da Lei 12.973 de 2014 o parágrafo 4º. E ele aí deixou claro, ainda tem algumas brigazinhas lá no CARF, mas deixou claro o seguinte: os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, que trata do ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos, vedada, proibida a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Ou seja, olha, chega dessa conversa de subvenção para custeio, acabou. A empresa, ela precisa gerar caixa, ela precisa gerar recursos para poder depois conseguir
fazer os investimentos, fazer as ampliações. O mecanismo econômico que nós temos de crescimento da nossa sociedade são as empresas. Alguém investe recursos numa empresa, esta empresa contrata funcionários, adquire tecnologia, adquire máquinas, monta toda uma rede logística, estabelece toda uma regra para poder chegar no final do seu resultado, depois de muitas nuances de atividades, e produzir um resultado econômico financeiro que seja positivo para os seus empreendedores, para os seus investidores, para os seus sócios. E de repente, né, vem a nova equipe do Ministério da Fazenda querendo mudar a regra do jogo. Ou seja, querem mexer neste entendimento que depois de muito tempo, esse entendimento foi conquistado pelas empresas. Né? Vou mostrar agora uma questão, um cálculo, né? Então, este cálculo agora, eu vou trazer aqui. Este cálculo aqui, ele quer dizer respeito a um faturamento, por exemplo, de R$1 milhão, né? Que se tivesse o tratamento normal, no caso uma tributação de 17%, estaria impondo, né, um imposto de 17% sobre esse faturamento, sobraria ali uma receita líquida de 830 mil, 170 mil, né, que seria apurado e tal, teria os créditos e tudo mais, mas o empreendedor ele tem que impor isso aí na hora de vender o seu produto. Ok. O que ia sobrar? Ia sobrar sobre essa sobra, sobre cada valor que sobra, que é produzido de resultado, o governo vai lá e morde 35%, 15% de imposto de renda, 10% de adicional e 9% de contribuição social. Ou seja, sobraria, se nós fizéssemos a conta ao contrário, né, depois disso abatermos custos e despesas, né, sobraria 54% ou 55%, né, para pagar custos e despesas e remunerar o sócio. Só que o governo já sabe, né, de antemão, que uma empresa comercial, por exemplo, ela consegue produzir um lucro na faixa de 8%. Então, nós teríamos aqui, né, 46% praticamente para o empreendedor administrar entre custos e despesas, né, e remuneração do capital do sócio. Né? Não é fácil, tá? Nem todas as empresas conseguem fazer isso. E as empresas do lucro real, se o governo estadual, por exemplo, ele fala, olha, não, ao invés de 17 eu vou te dar aqui um benefício, ó, de 10%, então eu vou te cobrar 7%, eu vou reduzir a sua base de cálculo, tá? Então, ia sobrar um pouquinho mais. No entanto, o governo ia morder sobre essa sobra, porque ele está querendo considerar que isso é subvenção para custeio e não subvenção para investimento. Sendo que a própria Lei Complementar 160 de 2017 pôs uma pá de cal nessa conversa. Ainda tem processos administrativos, mas a lei está dizendo, inclusive, sobre os processos que não foram julgados ainda, que eles devem ser considerados, né, com base nessa lei. Ou seja, o que é mais importante? Vamos pensar o seguinte: o empresário, ele gerar um ganho e a partir do ganho ele conseguir reinvestir, ele conseguir fazer uma ampliação da sua atividade. O que é mais importante? Aonde que nós vamos com essa realidade nossa, né? Da pressão econômica sobre a atividade, sobre o mecanismo que gera, que é o motor da nossa atividade econômica. O governo ele quer pressionar as empresas e aí, com isso as empresas se afugentam, com isso os investimentos não acontecem, com isso os empregos
vão sendo fechadas, as vagas de emprego vão sendo fechadas. Com isso, as empresas não conseguem avançar. Percebe? Que é algo simples. Era algo de se pensar assim, olha, o nosso país precisa crescer. Para crescer, pessoas precisam investir recursos. Para que haja investimento desses recursos, né, as pessoas precisam ter segurança jurídica. Elas precisam entender a regra do jogo e aí elas precisam perceber capacidade de ganho, de crescimento, de evolução, de evolução patrimonial, de evolução do seu status social. Tá tudo certo. Onde é que nós estamos indo? Para onde nós vamos com a nossa população se nós estamos jogando as pessoas dentro de um círculo vicioso que você tenta empreender num determinado momento? Não adianta você ser grande, não adianta você crescer, não adianta você conseguir gerar bastante emprego, faturar bastante, porque você está sujeito a um monte de regras e essas regras podem mudar e de repente você pode perder todo o seu negócio e ainda ficar mal falado perante a opinião pública como mal pagador, ou como caloteiro, ou como pessoa desonesta. Então, é preciso entender esse processo. Nós estamos agora no momento em que ou o nosso legislativo consegue fazer o freio e o contrapeso e apoia as empresas e dá suporte para as empresas gerarem emprego e puxarem a onda do crescimento, ou nós vamos ter endividamento pela geração de títulos, pelo aumento dos créditos que não tem renda para poder suficiente, porque nós não temos emprego, nós não temos renda e nós não temos capacidade de pagamento. E vamos avançar buraco abaixo numa crise que nós não temos precedente. Então, o governo não fala em colocar um freio nas suas despesas. O governo não fala em pôr o pé no freio dos gastos públicos. E o governo não fala em gastar com eficiência, efetividade e eficácia. E aí o fiscal da lei, que é o Congresso Nacional, ele tem que estar muito atento e tem que impor, porque o Congresso Nacional consegue, inclusive, derrubar vetos do Executivo. Então, propostas de lei, arcabouço legal para apoiar a geração de emprego, para apoiar as empresas, para simplificar a burocracia, diminuir a burocracia, acabar com a burocracia e fazer o Brasil ser um país mais fácil de se trabalhar e de se investir, isso é tarefa do nosso legislativo. E no Brasil, o legislativo ele tem poder para governar muito mais do que o executivo, a não ser que nós tenhamos um acordo de comadres. Aí nós estamos naquele chá das 3 da manhã, das 5 da tarde, das viagens internacionais, nós estamos sujeitos a esse chá que resolve as coisas para benefício próprio. Eu espero que nós tenhamos bons cidadãos que nos representem efetivamente. Elilde Lima, tentando contribuir com você. Um grande abraço.